Então, vamos entrar na palavra, na ministração de hoje. Então, abram as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 5 a 7. 2 Timóteo, capítulo 1, do versos 5 ao 7. Quem encontrou, dá um glória. Amém. Enquanto for encontrando, vai dando as glórias, vai louvando aí ao Senhor nosso Deus. Um encontrou, amém. Cadê o outro? Dou-lhe 2, 3, amém, 4, aleluia, assim. Ó, aumentando, 6, 7, glórias, 8. Eita, meu Deus, simbora. Todos acharam? Quem não achou ainda, dá misericórdia. Amém, glória a Deus. Então, 2 Timóteo 1, 5 ao 7, a palavra de Deus diz assim: lembro da sua fé sem fendimento, a mesmo que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Somente até aí. Espírito Santo, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pelo dia que o Senhor nos deu. Meu Deus, eu reconheço que eu nada sou sem ti, eu simplesmente sou um servo, sou uma ferramenta em tuas mãos. Que o Senhor possa fluir através da minha vida, para que eu possa liberar essa palavra e pregar com a unção que o Senhor está derramando sobre essa noite. Que não sejam as minhas palavras aqui, mas sejam as suas. Espírito Santo, toma a direção desse culto, em nome de Jesus, amém. Então, essa carta, as cartas de Timóteo, é uma conversa de Paulo com Timóteo. As cartas também, essas principalmente, você pode encaixar ela na categoria de as epístolas pastorais, ou seja, os direcionamentos que Paulo está dando a Timóteo, que era pastor de uma das igrejas. Aqui ele está encorajando ele para não ter fé, para não temer, para que avive ou reacende as chamas, os dons que Deus tem dado a ele. Mas eu vou falar somente sobre o último versículo que lemos. Então vamos estar meio que quebrando esse versículo. Vamos falar sobre que você não recebeu medo, você recebeu amor, poder e moderação. Então vamos falar um pouco sobre o fato de que você não recebeu medo. Então, quando vamos estudar a palavra, vamos olhar a linguagem que foi escrita, que foi o grego, vamos ver que a palavra covardia é traduzida da palavra dailia, que significa timidez, medo ou covardia. E dessa palavra é que temos delião, que é ser tímido e medroso. E na palavra existem várias formas de descrever a palavra medo. Pode ser temor, quando você teme a Deus, quando você tem um medo que é bom, porque tem medos bons, ruins. Então tem palavras que traduzindo significa um medo bom, tem palavras que pode ser traduzida ou para o bom ou para o ruim, e tem a palavra medo na palavra que só é traduzida numa figura ruim. Então essa palavra de você não tem, Deus não tem te dado o espírito de medo, você só pode receber ela de uma forma negativa. E ela também é a única vez que você encontra ela na passagem. Antes de dar uma ilustração, eu quero que alguém que não me conheça responde uma pergunta. Não é da Bíblia, pode ser no chute, tem que ser no chute, mas se você não me conhece, ou se você me conhece, mas não tão bem, eu quero que você me responda uma pergunta sobre mim mesmo. É meio ousado dizer isso, mas o que vocês acham que eu estudei na faculdade? Que eu tinha feito 2. Eu estudei lá nos Estados Unidos e estudei um aqui. Eu quero saber quem consegue acertar o que eu estudei aqui na faculdade no Brasil. Amém, glória a Deus. Quem respondeu engenharia, levanta a mão, que não me conhece bem. Hannah, Caio, tudo bem. Vamos pegar Caio com K. Rapidinho. Eu fiz engenharia. Qual das faculdades aqui que eu fiz? Aonde? Não.
de área 1? Acertou, então, para vocês que não sabem, temos adesivos Next. Adesivos Next, ó. Ó, 2, temos o preto fosco, branco brilhoso. Então, toma aqui os adesivos Next. Parabéns. Ele acertou a pergunta aonde eu estudei e o que eu estudei. Tudo bem. Vamos agora entrar no que eu quis dizer, tipo, por que eu falei isso da área 1? Porque tem uma história que se encaixa direito com isso. E eu estou aqui embaixo, você vai ver o porquê. É para encenação. Porque lá em cima o espaço é pequeno, equipamento caro, eu também não tenho dinheiro todo para pagar isso não. Então, tudo bem. Eu estudei engenharia na faculdade na área 1. E na área de fora da área 1, antes de você entrar no prédio, tem uma área de convivência, onde tem umas lanchonetezinhas, uns banquinhos, uma mesazinha, que é mais ou menos, é maior em largura enquanto a isso, mas a altura do parapeito é mais ou menos aqui, que nem é parapeito, é para a perna só, né? Porque, enfim. E a área de baixo tem uma área para você colocar, estacionar sua moto, que dê uma rampa para o estacionamento, enfim. Um dos dias que eu estava estudando, eu fui jogar dominó com os meus amigos, como todo bom estudante de engenharia faz. Que a gente não estuda engenharia, a gente estuda dominó. Dominó 1, 2, 3, 4, 5, qualquer ano, quantidade de ano de semestre você estiver lá, todo semestre, estudando dominó. Então, um desses dias eu estava estudando dominó. Se foi durante, depois ou antes da aula, eu não posso dizer, porque agora eu sou pastor. Então, não posso sair entregando tudo. Mas um desses momentos, eu estava jogando dominó com os meus amigos. Até que então, estamos jogando, embaralhando, né, para já começar a rodada, chegando em parceria, tendo 50 mesas de dominó, série A, B, C e D. Quem for perdendo vai rebaixando, quem for ganhando vai subindo, enfim. Até que a gente estava jogando, do nada, escutamos 6 barulhos altos. Tá, tá! Aí, não é uma pergunta. Já está querendo um adesivo, velho? Aí o que aconteceu? A gente parou, analisou, perguntou, ficou pensando, né, refletindo, pleno meio-dia, 11 horas. Que seria esse barulho? Será que é fogos de artifício? Quando vamos perguntar um para o outro, não. Foi tiro. Isso daqui, todo mundo sentado, calmo. Acho que foi tiro. Daqui a pouco a gente parando na mesa ainda, sem jogar nada, sem jogar uma pedra. Aonde que foi esse tiro? Será que foi aqui na Unifax do lado? Será que foi na Rui Barbosa? Não. Veio debaixo da gente, do estacionamento da áreazinha de baixo. Nesse momento todo mundo, aí aqui dentro, corre. Todo mundo correu para dentro. O que aconteceu nesse momento? Um dos amigos que estava comigo percebeu que ele tinha largado a mochila lá fora. Na cadeira, jogando dominó. Ah, então o que ele fez? Chegou, gente, eu esqueci minha mochila lá fora. A resposta de todo mundo, não vai pegar. Se você for pegar, você vai morrer. Aí ele vai morrer como? A gente está aqui, parapeito pano, não sei o que, a gente, véi, você vai levar um tiro na cabeça e vai morrer, man. Não vai. Aí ele, eu tenho que ir. Eu preciso pegar minha mochila. Aí a gente, velho, você está muito doido, man. Não vá pegar sua mochila. Aí ele, eu vou. Todo mundo, não vai. Ele, eu vou. Não vai, eu vou. Ele foi. Aí ele chegou se agachando todo assim, todo, né? Preocupado. E a gente, sim, James Bond. Aí ele, chegou, rolamento, sem necessidade. Sem necessidade nenhuma. Obrigado. Chegou, pegou a mochila e voltou de novo. Voltou para a área de dentro. Obrigado aí, galera da comunicação, sempre esperto. Ele pegou a mochila e voltou para dentro. Ele, tá vendo que eu não morri? A gente, velho, não é possível, mas tudo bem. Aí a gente recebe um comunicado da escola, né, da faculdade, por mensagem. Todos os estudantes vão para a biblioteca. Que vamos correndo. Todo mundo correndo para a biblioteca, último andar. Nessa que a gente estava correndo, eu encontrei um colega, um amigo meu, que morava no mesmo condomínio. E ele estava
em estado de choque, estava em pânico, estava pálido e assim, sem reação. E isso a gente encontrou ele no meio da escada. E o que aconteceu? A gente viu um pouquinho de vermelho aqui na blusa dele, que era branca. A gente, meu Deus, ele levou tiro. Ai, meu Jesus. O que aconteceu foi que o cara que recebeu o tiro foi tentar entrar na faculdade, acabou pegando a blusa dele, manchou um pouquinho de sangue, e a gente não sabe onde o cara estava. Então, a gente deixou ele lá, subiu. Correu, porque ninguém quer morrer, né? Parou para ver se ele estava bem, está bem? Ok, vou para a biblioteca. E nessa hora, ninguém podia sair da faculdade. Ninguém. Tudo bem, peraí. Isso aí tudo cansou, viu? Mas, tudo bem. Fomos para a biblioteca, quando chegamos lá, tinha uma sala de estudos no segundo andar da biblioteca. Entramos lá e tinha um cara estudando. Normal, não sabia do que estava acontecendo, simplesmente estudando. Pã. A gente, então, todo mundo, como eu estava aqui agora, né? Aí, ele não parou para perguntar, ele simplesmente continuou estudando. Não quis saber por que 3 pessoas entrou na sala. Não perguntou nada, a gente, velho, você não está sabendo não? Aí ele, de quê? Teve um tiroteio, mim. Aí ele falou, sério? A gente, é. Aí ele, ok. Voltou a estudar. Não sei como ele tirou essa paciência, essa calma toda para não reagir a uma situação de um tiroteio, de perigo, onde a vida dele estava em risco. Então, as salas de estudo começaram a pessoas invadir as salas, entrar mais gente, até que todo mundo estava em pé assim, que nem um monte de sardinha naquela sala, e ele sentado pleno estudando, só na dele, continuando fazendo os exercícios, os deveres, estudando, pesquisando, e todo mundo lá dentro. Só que aí teve 4 amigas que entraram naquela sala. Uma delas estava em um estado de pânico tremendo, chorando horrores, causando uma cena naquela sala de estudo. Ah, meu Deus! Eu vou morrer! Aí, como toda boa amiga, calma, amiga. Não, você não vai morrer, não. Fica calma. Não, passou. Só foi um susto. E ela chorando horrores. E eu aqui orando, meu Senhor Jesus Cristo, por favor, não quero morrer não, estou muito cedo, estou muito novo, 18, 19 anos de vida, meu Jesus. Como pode um negócio desse? Eu ainda tenho muito a viver, eu tenho que pregar a palavra ainda, meu Jesus, por favor, não me deixa morrer. E o cara lá estudando ainda. E essa tiazinha fazendo choro horrores. Passado-se um tempo, ela, meu Deus, vai ser como nos Estados Unidos, todo mundo vai morrer. Eu me senti ofendido. Eu falei, minha tia, eu sou de lá. Não acontece isso todo dia, não. Mas eu fiquei na minha, né? Só fiquei orando, Jesus, por favor, tenha calma. Abençoe aquela tia. Que a paz do Espírito Santo flua na vida dela. E as amigas, não, calma, não vai acontecer, não. Aí veio o enviado do cão, que estava naquela sala, que chegou, aquele tiro, acho que não foi tiro de qualquer arma, não. Foi tiro de revólver. Nem se você colocar as mesas sobre a porta, a bala vai atravessar a porta, atravessar a mesa e encravar na sua testa. Ela estava quase quieta, velho. Quase calma. Aí ela começa a chorar horrores de novo. As amigas, não vai acontecer, não. E não sei o quê. Aí eu imaginando a cena, né? A bala, porta, mesa, ela, Jesus, será que isso pode mesmo? Aí quando eu olho para o lado, o cara lá, estudando, como se tivesse nada acontecido. O pior que nem era. Mas por que eu quero dizer isso daí para você? Porque assim como aquele rapaz que estava estudando, sentado, tendo a paz do mundo, você foi feito para viver uma vida sem medo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E em Deus não há medo. Em Gênesis 1:26, a palavra diz assim, também Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. O medo não é algo que vem de Deus. Em qualquer circunstância onde você pode se encontrar,
Não interessa se uma situação onde que está acontecendo tiroteio, como vimos aqui no cinema, onde assistimos o filme sobre a vida da jovem que acabou sendo executada porque não quis negar sua fé. Mesmo naquela situação, a vida dela estava em risco, mas ela não temeu o que estava diante dela. Você não deve temer aquelas coisas que estão ao seu redor. Porque como já vimos pregando aqui, como meu pai vem pregando, como eu preguei aqui, nós fomos feitos para mudar o ambiente onde estamos e não deixar com que o ambiente nos mude. Algo interessante do medo é que o medo afasta a pessoa de Deus. Vemos isso claramente em Gênesis 3:10. Que o versículo anterior é de Deus que costumava andar com Adão e Eva pela tarde no jardim do Éden. Quando foi para a sua caminhada normal, rotina, com o homem, não encontrou Adão nem Eva. Então ele perguntou: Adão, onde você está? Então, esse versículo é a resposta. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então ele se escondeu porque teve medo. Não é pela circunstância onde ele se encontrou, não foi pela nudez dele que ele se afastou de Deus. É porque ele teve medo da sua nudez, estar com Deus naquela situação, e por isso se escondeu. O homem, o ser humano, quando está influenciado, quando está debaixo do medo, não consegue ter um raciocínio, não consegue enxergar as possibilidades que estão ao redor dele, não consegue fazer nada, fica travado. E as nossas vidas, se não tivermos cuidado com aquilo que entra em nossas vidas, se deixarmos o medo ter influência em nossas vidas, vamos estar parados e estagnados. E Deus, Ele não dá para os seus filhos, para aqueles que são seus, nada que impeça ele de avançar, de prosseguir. Ele não vai dar aquilo que não seja poder, que não seja respaldo, que não seja autoridade. Vamos agora dar sequência para as partes boas, aquilo que Deus te deu. Que Deus, Ele te deu poder. E nesse versículo, assim como em Atos 1:8, a palavra poder é traduzida como dunamis, que é poder de ação ou um poder miraculoso. Quero contar uma historiazinha de um jovem meio nerd, fotógrafo, que ninguém dava bola para ele, tinha 3 amigos e acabou. Só que um dia ele estava indo no passeio da escola, foi para um museu e estava tirando várias fotos, né? Tirando foto de tudo, porque ela é jornalista também da escola. Então o que aconteceu foi que, do nada, uma aranha desceu e mordeu ele. Aí todo mundo já sabe a história. Quem não sabe do que eu estou falando, levanta a mão. É sério? Você não... Homem-Aranha, sabe? Agora sabe. Beleza. Foi o Peter Parker, o Homem-Aranha, né? O Peter Parker. Então, mordeu ele, e com isso, porque a aranha é radioativa, estava sendo trabalhado experimentos, começou a dar poder, ele começou a enxergar que ele teve uma força sobrenatural. Estou falando certo, Marcos? Eu sei que você está me julgando aí de baixo, mas eu estou seguindo certinho? Aleluia, glória a Deus. Então, começou a perceber que ele teve uma força sobrenatural, começou a perceber uma agilidade, assim, fora do comum, que ele nunca teve. Agora, a versão dos cinemas do Tobey Maguire, o primeiro, que ele era fãzinho, do nada acorda musculoso todo, né? Do nada pega uma lata de Coca-Cola, tenta jogar e sacudir, faz um negócio e a lata ainda grudada assim na mão dele. Do nada ele começa a esquivar de murro do cara, aí começa a pular do prédio, se acaba todinho, aí tem aquela coisa, né, da mão, e não consegue, enfim. Mas por que eu quero dizer isso? Porque quando aquela aranha desceu e picou ele, é a mesma coisa que acontece espiritualmente quando você recebe o Espírito Santo na sua vida. No momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo recai sobre você, desce sobre a sua vida, você recebe o poder e aquilo que o Espírito Santo tem para te dar.
Como eu falei em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós precisamos reconhecer e entender que o poder que eu e você temos não é nosso, é um poder que vem de Deus. Não é nada que nem Homem-Aranha que você muda fisicamente, ou como Capitão América, ele cresceu em estatura, ficou todo bombadão e agora é sucesso. Não. Sem spoiler, por favor. Tudo bem que eu já assisti, mas sem spoilers. Então, temos o poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Temos aquela coisa que nos dá o gás. Temos a gasolina para os nossos carros, o diesel ou o álcool, o GNV, para nos propulsionar e nos deixar seguindo em frente. E precisamos saber que tudo que Cristo tem e tudo que Ele fez, possamos fazer e muito mais. João 14, 12 ao 14 diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu primeiro vou junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se temos o poder que Deus nos deu, precisamos estar colocando ele em ação. Porque é a mesma coisa, se você tem um carro, está sem gasolina, abastece, mas não faz nada para que aquele carro ande, você vai ficar parado. É a mesma coisa, o Espírito Santo te deu poder, você já sabe, você recebeu Deus, Ele habita em você, o Espírito Santo já faz morada em você, você tem poder, a única coisa que você precisa fazer é utilizar aquilo que Deus te deu. Vamos agora para o terceiro ponto, que é você receber o amor. Que o amor nessa palavra, nessa passagem, nesse versículo que lemos, é o amor ágape. Que quando você vai traduzir ele do grego, é o amor fraterno, o amor de irmão. E também, junto com isso, outra historinha. Isso daqui, essas historinhas e os exemplos, é para que você associe do que eu estou falando, conseguem entender melhor. Então, uma vez, teve uma mãe que estava grávida pela segunda vez. E então, como toda mãe faria, ia preparar o filhozinho dela de 3 anos, o menino Miguel, ou Michael, Michel, como é que vocês quiserem. Oi? É, Enzo, vamos chamar de Enzo. Enzo, menino Enzo. Então, o menino Enzo, de 3 anos de idade, estava sendo preparado para ser o melhor irmão mais velho que esse planeta, essa terra, já viu. Então, ele começou a ter um amor muito grande pela sua irmãzinha, que nem era nascido ainda. E a menina, vamos dar o nome de Enza. Enzo, Valentina? Eu gosto mais de Enza, mas tudo bem, Valentina. Enzo e Valentina. Então, ele começou a ter um amor pela Valentina de tamanhos extraordinários que um menino de 3 anos teria toda a capacidade de amar uma bebezinha que nem era nascida ainda. Só que aí veio, né, as coisas normais, a menina já estava para nascer, então começou a vir as dores de parto, até que ela entrou nesse procedimento para dar à luz. Só que houve umas complicações durante o parto, e ela teve que ser movido de hospital para ser internado em outro hospital. Então, já estavam falando para os pais que a situação da nenenzinha, da Valentina, já não estava boa, já estava em um estado crítico, que basicamente não tinha mais esperança para aquela nenenzinha. Só que Enzo, com o amor dele, ele queria ver a irmãzinha. Aí então chegava a perturbar a mãe, o pai: eu quero ver Valentina, me deixa ver Valentina. A mãe: deixa, Enzo, para com isso, não sei o que, você não pode ver ela não. Aí ele: deixa eu ver Valentina, deixa eu ver ela, minha irmãzinha, não sei o que. Perturbou tanto o juízo da mãe que ela falou: tá bom, vamos. Então a mãe levou o menino Enzo para ver a irmã Valentina. Só que ela colocou a roupa, né, nele, porque ela estava internada num setor especial do hospital. E ele queria ver ela, só que chegou a enfermeira que olhou para a mãe e falou: ó, ali uma criança não pode entrar nessa área aqui não, viu? Você tem que, se você quiser, deixa a criança fora, você entra, mas ele não.
Só que a mãe, ela chegou e olhou para a enfermeira, encarou ela e falou, ó, esse menino, Enzo, vai ver a Valentina. Perturbou meu juízo, vai perturbar o seu. Não quero nem saber, vai ver. Arrastou o menino, né? Para ver a irmãzinha. Então, quando viu ela naquele estado, todo sem jeito, sem saber o que fazer, ele chegou e falou para a mãe, mãe, eu posso cantar para ela? Aí, pode. Só que como as letras são em inglês, eu vou traduzir. Eu vou cantar? Não. Só simplesmente vou citar o que foi dito. Mavson, qualquer outra oportunidade, mas hoje não. Então, o que aconteceu foi que ele começou a cantar para ela e as palavras traduzidas foi assim: você é meu raio de sol, meu único raio de sol. Você me faz feliz quando os céus estão cinzas. Então, o que aconteceu? Naquele momento, o batimento cardíaco da Valentina começou a se normalizar. Aí lágrimas começaram a encher os olhos da mãe, e ela falando, vai Enzo, continue cantando. Aí me fugiu as letras agora, mas ele continuou cantando para a irmãzinha, e naquele momento a respiração dela, que já estava feio, já estava toda aquela coisa não agradável, começou a se aliviar, começou a ficar uma respiração normal. Então, a enfermeira que já não deixava o menino Enzo entrar para ver a sua irmãzinha, os olhos dela começaram a lacrimejar também, e todo mundo naquele quarto começou a se tomar por emoções e começou a chorar. Aí todo mundo, vai Enzo, continua cantando. Ele continuou cantando para a menininha, e ela começou a se estabilizar e normalizar. Só que no dia seguinte, que ele foi e cantou para a irmã dele, no dia seguinte, já não tinha mais nada de errado com a menininha, já estava tudo tranquilo. E numa situação onde os pais tinham que olhar para fazer um velório para a menininha, que estava com o quarto pronto, já está com a menina, com a criança toda normal, toda bem, toda sã, bem de saúde. Mas o que eu quero dizer com isso? É que o amor que nós temos muda as circunstâncias que estão ao nosso redor. E o maior amor que cantamos hoje, que falamos sobre dele hoje, é o amor de Jesus que mudou a minha e a sua história. Porque quando Cristo morreu na cruz, e sabemos em João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então conseguimos enxergar que o amor, independente da situação que está ao seu redor, consegue mudar uma situação. Vemos isso porque eu vi um vídeo uma vez, de novo, entrando nos meus vídeos aleatórios que eu gosto de ver no YouTube. Então eu vi um vídeo uma vez onde que esteve uma jovem numa sala de aula chorando horrores, prantos, porque alguém falou algo negativo sobre ela, você é feia, seu cabelo, não sei o quê, não sei o que foi dito, o vídeo só começa com ela chorando. Então o que aconteceu? As amigas ao redor dela, uma delas chegou, ó, vamos, cada um aqui, 30 segundos, fala uma coisa para ela boa agora. Aí as amigas começaram a elogiar ela, começaram a encher ela de amor, e o choro que estava já no rosto dela se transformou em sorriso, em alegria. Então conseguimos enxergar que o amor direcionado às pessoas consegue mudar completamente o dia dela, consegue mudar o humor de uma pessoa. O amor transforma. E o amor é algo tão importante porque quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, o amor estava lá, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor não é somente algo que fala, você tem que amar o seu irmão. Além de ser mandamento, é algo importante para as nossas vidas, porque o amor consegue nos propulsionar para frente. O amor é incrível, porque a ciência nos diz que o amor consegue baixar a sua pressão, normalizar ela e reduzir seus níveis de estresse. Então, se você estiver estressado, chegue em Robson, que ele te dá um abraço, que seu estresse some todo. Cadê Robson? Ele deve estar abraçando alguém lá fora.
Então, se não for de Robson, encontre alguém que vai demonstrar amor para você, porque o amor muda a circunstância em que você está, muda a situação completamente, vira de cabeça abaixo. Vamos falar agora da última parte, que é Deus te deu moderação, que você pode traduzir ela para estabilidade de mente ou autocontrole. Então, eu vou falar uma história sobre um jogador de beisebol americano, Jackie Robinson. E Jack foi, eu sei que nem todo mundo sabe quem ele é, mas vou explicar. Ele foi o primeiro jogador de beisebol norte-americano, negro, que jogou ao nível profissional. Então, na história do beisebol, ele foi a primeira pessoa negra. E só para você entender, foi quanto tempo isso? 1947. Então, já não era uma época boa para uma pessoa negra estar jogando esporte profissional, onde estava sendo gravado e todo mundo lá tinha aquele preconceito todo. Só que antes de ser assinado para o clube, o presidente, óbvio que tinha que fazer algumas perguntas, porque você recebendo comentários negativos, as pessoas falando mal de você, um dia você vai querer explodir, vai querer bater em todo mundo. Porque se alguém simplesmente falar da sua mãe, você quer dar uns 5 tiros na cabeça do cara logo. Está falando de quem? Então, ele chegou e falou, ó, seu presidente, perante de toda a situação, perante de todos os comentários, eu não vou fazer nada. A única coisa que eu vou fazer é rebater jogando beisebol. Vou rebater com as luvas de beisebol e com o taco. Não vou fazer mais nada. Eu não vou dar pancada em ninguém, não vou espancar ninguém. Pode falar o que quiser. Eu vou rebater os comentários jogando o jogo. E ele fez isso de tal forma, jogou de uma forma de tal maneira, que hoje ele é das pessoas que pode ter sido nem os melhores, mas todo mundo considera ele como o melhor, porque ele jogou bem, ele demonstrou as suas habilidades. E naquele ano ele recebeu o prêmio como novato do ano, ou Rookie of the Year, que é um prêmio que você só recebe uma vez. Que você recebe por ser o melhor jogador que entrou naquela temporada. Então, se uma pessoa entrou hoje, nessa temporada que entrou, ele pode concorrer a esse prêmio. Ano que vem, já não pode, porque você já tem 1 ano de experiência. Então, com o autocontrole, possamos e conseguimos ter a capacidade de analisar situações e enxergar elas. Muito pelo contrário do medo, quando você teme alguma coisa, você já não consegue enxergar escape, já não consegue enxergar a saída, você já fica todo paralisado, não consegue saber o que fazer. Um exemplo disso, eu vou dizer um gênero, mas vale para os dois, mulher e barata. Vem uma barata aqui, sobe que nem Homem-Aranha e fica assim na parede, sai! Pega aqui alguém para matar ele. Tenta pisar e uma barata aqui, pisa cá. Já não sabe o que fazer, sendo que você tem um poder maior sobre a barata. Se parar para pensar, a barata não faz nada, só você pisa nele. Não, essas que voam são do inferno. Não, ali é uma criação que eu vou falar com Deus. Deus, barata e asa, por quê? Não entendo. Mas aí, quando você tem um autocontrole, quando você tem estabilidade de mente, você consegue raciocinar as coisas e enxergar por que caminho você deve andar e o que você deve fazer para superar aquele obstáculo. Porque quando, eu vou dar um exemplo que eu uso no dia a dia, quando estou jogando videogame, ou qualquer um que estiver jogando videogame, quando você está nervoso, com medo, e vem uma situação, você fica, não faz nada e acaba morrendo no jogo. E você só grita pra nada. Você fica desesperado, cheio de medo. Ai, meu Deus, não. Grita mais que tudo, você bota assim a mão, não está fazendo nada. Aí vai, perde o gol, você morre, você foi Call of Duty, você faz qualquer outra coisa, menos fazer aquilo que você sabe fazer. Mas se pararmos só um momento para pensar, respirar e raciocinar o que está acontecendo, vamos conseguir enxergar as saídas e os planos de ação que precisamos tomar.
Precisamos estar lembrando que temos o Espírito Santo dentro de nós, aquele que é o nosso Consolador, aquele que traz paz, aquele que traz a paz que excede todo o conhecimento. Ele está ali para te ajudar, para te mostrar e te guiar e mostrar o caminho onde você deve andar. Mostrar o que você deve fazer perante todas as situações. E por que que eu entrei nisso tudo? Por que que eu comecei a quebrar todas as coisas? Porque se formos parar para observar, Deus falou que Ele não nos deu uma coisa, mas deu 3 coisas para combater essa única coisa. Porque quando vamos parar para observar e analisar as coisas, uma pessoa com medo não consegue amar direito. Não consegue ter aquele amor, ou dar a reciprocidade do amor que a pessoa merece ou deve, simplesmente pela falta de que ela está com medo. Eu tenho medo de que um dia vai me largar, vai me trair, ou eu tenho medo que eu vou machucar aquela pessoa. Naquele momento, quando você teme, você não consegue amar a pessoa de uma forma devida. Quando o medo entra na sua vida, no seu coração, você perde o poder que você tinha para agir sobre certas situações. Você consegue enxergar isso? Você, quando tem medo, quando alguma coisa enfrenta, você perde todo o poder de ação que você tinha. E também, quando você tem o medo, você perde o autocontrole, você perde a capacidade de raciocinar e ter essa habilidade na mente que você deveria ter. Então, Deus nos deu essas armas para combater o medo. Mas precisamos utilizar as armas que Deus nos deu. Sim, às vezes que quando temos o amor pode superar o medo de tal forma que quando vamos olhar, as pessoas podem até nem ter tido o poder suficiente para agir ou a estabilidade, o autocontrole suficiente para agir sobre aquela situação. Vemos tantas vezes na história, sendo fictícias ou não, de que carros estando em cima de um bebê e a mãe tendo a força para levantar o carro para retirar o seu neném de baixo. Então conseguimos enxergar que às vezes uma coisa pode superar para suprir as necessidades dos outros, mas você não pode estar vivendo a sua vida inteira tentando estar naquele nível onde você tem um amor suficiente para superar e suprir a deficiência dos outros. Porque um dia isso vai esgotar, vai te acabar quebrando, te desestabilizando e você vai ficar sem saber para onde ir. Então precisamos usar aquelas coisas que Deus nos deu, precisamos usar o poder, precisamos usar o amor, precisamos usar o autocontrole que Deus nos deu para combater o medo. Porque uma pessoa com medo não faz nada. E é engraçado e é interessante que todas as vezes quando Deus vai dar uma ordem, uma direção para um jovem, para uma pessoa na Bíblia, a frase que vem junto é: não temas, porque eu sou contigo. Se Deus acha importante para falar para Josué, antes de liderar uma nação inteira, não temas, será que você precisa ouvir essa resposta também? Se Deus chegou para Gideão, que ia enfrentar um exército, não temas, você também não precisa temer. Em todas as situações, quando os anjos vieram e começaram a cantar, e começaram a mostrar para as pessoas, para falar do nascimento de Jesus. E as pessoas ficaram com medo. Falaram: não temas, porque o reino dos céus sabe a praga que é o medo na vida de uma pessoa. Sabe o que o medo na vida de uma pessoa pode fazer. Pode acabar arruinando sua vida. E você, através do medo, pode acabar fazendo escolhas que você pode, no futuro, chegar a olhar: por que que eu fiz essa escolha? Aonde que minha mente estava quando eu fiz essa decisão? No medo. Eu e você precisamos sempre estar cientes, sabendo de que o medo não é bom nem para mim nem para você. Eu não estou falando do temor que devemos ter de Deus ou do medo que você deve ter da sua mãe, não. Tenha muito medo da sua mãe. Só que eu estou falando do medo do dia a dia, que nos impede de fazer certas coisas. Devemos sempre estar olhando para Deus e enxergar e pedir a Ele para nos ajudar a conseguir ter mais amor, para conseguirmos nos encher do poder
e para que Ele nos dê o autocontrole para agirmos sobre qualquer situação. Porque eu sei que muitos de nós, às vezes, no dia a dia, acabamos esquecendo de amar uma certa pessoa, ou não nos deixamos de ser amados. Eu sei que o medo é algo tremendo, é algo real, mas o medo não pode te parar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O engraçado é que quando você vai olhar, estudar e ver daquelas coisas que as pessoas mais têm medo, a morte não é a primeira coisa. A primeira coisa é essa: falar em público. Tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que morrer. Então precisamos estar olhando do que eu estou temendo. O que está faltando em minha vida para combater esse medo? Às vezes o medo está na sua vida porque você não está tendo o autocontrole suficiente que você deveria ter. O Espírito Santo, você está tentando, está pedindo, mas você acha que está tudo fugindo do seu controle. Mas precisamos saber que nada está no nosso controle, tudo está no controle, nas mãos de Deus. Ou será que o medo está entrando porque eu não sou amado o suficiente? Saiba que Deus te amou de tal forma que Ele entregou seu único filho para que quando você cresce nele, você tivesse vida eterna. Ou talvez você tem medo porque você não tem poder, você não tem força suficientes para superar ou para fazer certa coisa. Sabe que nele eu posso tudo. Saiba que eu recebi poder quando desceu sobre mim o Espírito Santo. Que eu tudo posso naquele que me fortalece. Quantos foram abençoados por esse culto hoje? Lembre-se de toda vez que o inimigo tentar plantar um certo tipo de medo em sua vida, lembra que você tem as armas para combater esse medo. E todo combate é diferente. Toda guerra precisa de estratégias. Então, para cada situação que você possa se encontrar, lembra que, acima de todas as coisas, peça a Deus de direcionamento. Peça a Deus com que arma que eu devo combater a certas coisas. Porque seria muito... Estou tentando achar uma palavra... Você seria muito equivocado pensando que com uma arma você pode vencer qualquer tipo de obstáculo. Se num exército existem pessoas que trabalham com armas diferentes e fazem funções diferentes, saiba que toda arma que Deus te deu tem uma função diferente. Ele trabalha em uma área específica. Então você não pode achar que com uma arma somente você pode fazer uma guerra inteira. Você precisa de todas as armas, você precisa de todos os equipamentos para saber como é que você vai vencer aquela batalha. Porque a guerra, afinal, Cristo já venceu. Mas isso não quer dizer que não vamos enfrentar tribulações, não vamos ter situações onde o inimigo vai tentar te derrotar e fazer com que o medo entre de volta na sua vida. O inimigo joga sujo, ele pode trazer coisas do seu passado que você fala, mas isso eu não lembrava, já estava escondido, já nem fazia importância na minha vida. Por que isso está vindo agora? Porque ele joga sujo, ele quer que você fique parado pelo medo. Então saiba que perante todas as situações, perante todos os problemas, mesmo quando você acha que os controles estão saindo das suas mãos, fique em paz, porque
Ele tem o controle. O ponto final vem dele. Então sua história não acaba no momento onde você enfrentou o medo. Porque se acabasse onde você enfrentasse o medo, nunca ia fazer nada nas nossas vidas. Nunca íamos ir em frente, derrotar gigantes. Imagina se Davi tivesse medo de Golias. O povo israelense ia estar escravo dos filisteus. Ia ser uma grande vergonha, vamos dizer assim. Só que perante o medo, ele teve o autocontrole para saber que ele tem o poder que veio do Espírito Santo. E que mesmo quando todas as pessoas chegassem e falassem para ele: você não é capaz, você é o menor, você precisa das armaduras de outra pessoa para derrotar um gigante, ele sabia que aquilo que Deus tinha colocado na vida dele era maior do que qualquer outra coisa. Ele sabia que não interessasse se as pessoas rejeitassem ele, ele sabia que ele estava sendo olhado por Deus, que Deus o amou de uma forma tremenda. Então vamos sair essa noite tentando ajudar as pessoas também que conhecemos que tem algum tipo de medo nas suas vidas. Aqui em cima, ou você, depois de ter passado por problemas e vencido o medo, você pode falar: é muito fácil. Mas às vezes para quem está naquele momento vivendo medo, é uma guerra, uma batalha infinita que parece que nunca se acaba. Mas precisamos estar mostrando para as pessoas: você tem as armas para derrotar esse medo, para superar, o medo que está em suas vidas. Então, antes de encerrar o culto, vou estar orando para que possamos estar com essa palavra segura e guardada nos nossos corações, para que quando os momentos onde enfrentamos o medo vier, conseguimos agir de uma forma adequada, correta, com o auxílio do Espírito Santo. Então, se vocês pudessem, por favor, curvar suas cabeças. Espírito Santo, te agradeço por essa noite. Te agradeço pelas aquelas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos mostrou hoje que temos o poder e as armas necessárias para vencer o medo. Obrigado porque eu sei que hoje eu não preciso mais viver escravo do medo. Que a minha vida vai seguir em frente, sim. Obrigado porque o Senhor está destruindo mentiras. O Senhor está nos dando controle de volta. E o Senhor está restaurando o amor em nossos corações, para que possamos amar as outras pessoas como o Senhor nos amou. Que essa semente possa ser guardada em nossos corações e frutificar, meu Deus, para que possamos ajudar não somente a nós mesmos, mas que possamos ajudar as outras pessoas. Que o Senhor guarde essa palavra em nossos corações no nome de Jesus, para que o inimigo não tente roubar as nossas sementes. Esteja guardando e guiando as nossas vidas para sempre, meu Deus, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.